O coro da música, ele vem para levantar. Então nós vamos nos levantar também. Agora eu vou convidá-lo para fazermos essa leitura bíblica. Olha para a pessoa à sua volta e se ela não tiver com uma Bíblia, ofereça a sua Bíblia para que acompanhe conosco. A versão que eu leio é século 21, mas acompanhe com a sua. Diz assim a palavra de Deus: certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas respondendo, Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me cumprimentaste com beijo. Ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco, mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Queira Deus abençoar a sua palavra. Sente-se, deixe sua Bíblia aberta. Eu queria falar nessa noite sobre encantados ou indiferentes diante de Jesus. Há momentos na vida em que experimentamos situações insólitas, inusitadas, incomuns, anormais. São situações que nós não sabemos muito bem como reagir, que nós muitas vezes nunca julgávamos que veríamos ou passaríamos por elas. São cenas inesperadas, fora do eixo da normalidade. Certa vez um pastor, numa cerimônia de casamento, ele estava fazendo o casamento, e então falando para os noivos, ele disse o seguinte: que o marido e a mulher deveriam sempre declarar um ao outro o seu amor, porque esta é uma frase de afirmação. Quando eu digo eu amo você, eu estou, na verdade, renovando votos, deixando claro onde se encontra o meu coração, e isso fortalece o relacionamento. Enquanto ele dizia isso, naquela hora, lá na frente, a mãe da noiva, falou bem alto: estou casada com meu marido por quase 30 anos e ele nunca me disse que me ama.
Imagina agora a cena. Agora eu não queria ser o celebrante, não, porque eu não saberia o que dizer. Mas todo mundo ficou espantado com aquilo, a situação ficou tensa. Então, para quebrar o gelo, o pastor disse àquele senhor, esposo daquela senhora, em forma de brincadeira: se você não disser que ama a sua esposa, daqui para o final desta cerimônia, eu vou puxar a sua orelha. E todo mundo riu, e a cerimônia continuou. Mas, sem dúvida, qual foi a última vez que você ouviu alguma coisa parecida? Eu nem pergunto, tem celebrante que pergunta se alguém tem alguma coisa contra esse casamento. Irmãos, nós temos leis, nós temos registros. Quando os casamentos acontecem, foi editado, proclama-se. E se alguém tem alguma coisa contra aquele casal, vai lá no cartório, nas autoridades e vai então dizer que tem coisas contrárias. E eu não vou dar essa oportunidade de passar um momento muito ruim durante uma celebração. Mas é isso que nós vemos nesse texto. Quais as coisas inusitadas que nós encontramos nesse texto? Em primeiro lugar, um fariseu convidar Jesus para a sua casa. Primeiro, um fariseu convidar Jesus para um jantar. Era exatamente uma cena anormal. Jesus se assentava com publicanos, conversava com samaritanos, tocava em leprosos, dialogava com prostitutas, mas ser convidado por um fariseu para participar de um banquete é, no mínimo, anormal, atípico, inesperado. Por quê? Porque os fariseus se julgavam os guardiães do judaísmo. Eles eram o grupo mais estrito na guarda da lei de Moisés. Eu costumo dizer, para definir os fariseus de uma maneira mais simples, eles eram fanáticos pela lei de Moisés. Rigorosos quanto aos costumes, quanto às tradições da lei, prontos a lutar para garantir a ortodoxia, o rigor, a rigidez das normas religiosas a qualquer custo, custasse o que viesse custar. E aí Jesus entra em cena nesse universo religioso, questionando determinadas interpretações da lei, feita inclusive pelos fariseus. E eu quero observar a você que Jesus nunca rejeitou a lei de Moisés. Se você acha que Jesus não prestava atenção às leis, você precisa reler os evangelhos. Há uma declaração, inclusive, contundente de Jesus, em Mateus 5, 17 e 18, que diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, irmãos, Jesus não veio invalidar, suprimir, terminar com a lei, mas veio para cumpri-la. E o que ele desejava é que a lei de Moisés não ficasse apenas no seu aspecto exterior, na superficialidade, mas que ele tivesse uma dimensão mais profunda dentro dos nossos corações. Deixa eu explicar isso melhor. Por má interpretação da lei, ela tinha sido transformada num instrumento de opressão, abuso, violência, e não de libertação.
Veja a questão do sábado, para você entender isso. Os evangelistas Lucas e Mateus, eles registram que Jesus foi num sábado, outra vez numa sinagoga, para prestar culto. E a Bíblia diz que os fariseus também lá foram. Os fariseus não foram lá para adorar a Deus, não foram lá para estudar a lei, não foram lá para cultuar, não foram lá para nada disso. Eles foram lá para ver se Jesus ia curar alguém num dia de sábado. E quando a Bíblia registra, quando Jesus viu naquela sinagoga um homem com uma das mãos atrofiada, ele chamou aquele homem para o meio da sinagoga e disse bem alto, quase que gritando: é legal, é lícito, num sábado fazer o bem ou fazer o mal? E então, depois dessa pergunta, ele curou aquele homem. E os evangelistas dizem que os fariseus, muito zangados, enfurecidos, se reuniram, fizeram um conluio para acertar como eles deviam matar Jesus. Presta atenção, no sábado você não podia fazer o bem, mas você podia se reunir com um grupo e tramar a morte de outro, segundo os fariseus. Você está entendendo? Eu espero que sim. Num sábado um homem não podia curar, mas eles podiam se reunir para planejar a morte de alguém. Então eles usaram o sábado para acusar Jesus. Por isso Jesus afirmou o seguinte: o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então é importante colocar a lei no seu lugar correto, pelo prisma certo. Então esse texto que eu acabei de ler nos surpreende quando nós observamos que um fariseu convida Jesus para jantar. Não é uma cena comum, é uma cena insólita. Pessoas moralistas tinham dificuldade no passado com Jesus e se distanciavam dele, enquanto pecadores se sentiam acolhidos e se aproximavam dele. Pessoas que se consideram boas e justas encontram dificuldades porque se consideram boas demais. Então elas nunca conseguem entender a graça, nunca conseguem entender a mensagem do Evangelho, porque na sua compreensão, a ética delas, a bondade delas, a justiça delas é suficiente para a sua salvação. Então elas entendiam que seriam salvas em última instância por seus méritos, seus esforços, suas boas obras, a sua caridade, a sua integridade. Mas se nós formos hoje perguntar às pessoas sobre o caminho para os céus, eu tenho certeza, se eu perguntar assim, como é que você acha que você pode chegar ao céu? Eu tenho certeza, sem titubear, que 80% das pessoas dirão o seguinte: chego ao céu por caridade, por generosidade e por boas obras. É assim ainda hoje. E no fundo, essas pessoas pensam que elas serão salvas por elas mesmas, não pelo que Cristo fez no Calvário. Dessa forma, elas colocam o foco nelas mesmas e não em Cristo. Esse foi o discurso feito, se você se lembra da parábola do filho pródigo. A gente ouve muito a parábola do filho pródigo, aí quando acaba a história do primeiro filho,
entra a história do segundo filho, o filho mais velho. Quase sempre a gente deixa de lado e não lê a parábola toda, só lê o primeiro filho. Mas o segundo filho, ele tinha esse perfil que eu acabei de dizer, porque ele disse para o pai o seguinte, ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E ele se garantia na sua bondade, no seu serviço, a sua moral era decente, digna, honrada, pura, e isso, na opinião dele, lhe dava o direito de rejeitar aquele irmão que estava voltando e criticar o seu pai. Por essa razão, eu espero que você tenha entendido porque não era comum um fariseu convidar Jesus para sua casa para um jantar. O evangelho era muito ofensivo e eles então não queriam Jesus sentados às suas mesas. E Jesus deixou muito claro: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. E se você não se considera um pecador, você nunca sentirá necessidade do evangelho. Eu vou repetir isso. Se você não se reconhece um pecador, você não vai sentir necessidade do evangelho. O evangelho é para o doido do seu vizinho ao lado. O evangelho é para o profano lá da frente. O evangelho é para aquele vigarista lá da esquina, mas para você não, você é uma pessoa boa. E você estará sempre se auto-admirando, e você estará sempre enamorado de si mesmo, e nunca ficará impressionado ou comovido com o que Deus fez por você através de Jesus Cristo. Segundo lugar, havia também um comportamento excêntrico de uma mulher naquela festa. Além da inusitada situação do fariseu que convida Jesus para jantar, temos aqui também a situação de uma mulher que é uma situação surpreendente numa festa familiar. Em primeiro lugar, porque ela entrou na casa do fariseu de uma maneira ousada, eu diria afrontosa, agressiva, injuriosa. Ou você acha que um fariseu fanático pela lei de Moisés convidaria uma prostituta para um jantar na sua casa? Numa situação natural, aquele anfitrião, Simão, teria expulsado imediatamente aquela mulher daquele recinto, mas considerando o fato de que Jesus estava ali e vários outros convidados estavam presentes, isso inibiu o seu comportamento mais radical. Mas, em segundo lugar, essa mulher, além de entrar, o gesto dessa mulher é excêntrico, é extravagante, é espalhafatoso, é estranho. Ela derramou um frasco de cerâmica com perfume, e há um evangelista que diz que o perfume era caríssimo. E ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos e os beijava. Uma cena forte, estranha, porque Jesus tinha vindo da rua, ele usava sandálias abertas, as ruas eram poeirentas, e ele estava com os pés sujos.
Mas aquela mulher não se incomoda, e não havia Jesus tido o seu pé lavado, os seus pés estavam sujos. E curiosamente, Jesus também não se incomoda com isso. Vamos entender a razão disso. O fariseu, ao ver essa cena estranha, pensa no seu coração o seguinte, isso está registrado em Lucas 7:39. Ele diz assim: se este fora profeta, se Jesus fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora. Se Jesus fosse o bam mesmo, como essa turma está dizendo aí, Jesus logo desmascaria essa mulher e dizia: ó, mulher pecadora, sai para lá. Talvez ele está pensando nisso. Mas o que passa no coração de Jesus? Jesus vê a dor e a humilhação daquela mulher e dá espaço para que ela seja redimida. Ele, Jesus, permite que pessoas quebradas na vida sejam restauradas. E Ele não interrompe esse processo daquilo que Ele quer fazer na vida dessa mulher. Seu gesto é surpreendente. Jesus deixa que ela derrame o seu coração, as suas lágrimas, e trata da sua dor com tamanho respeito. E a Bíblia interpreta isso de uma maneira linda. Falando de outras pessoas quebradas na vida, é dito sobre Jesus o seguinte: ele não esmaga a cana quebrada, a cana que se rachou, ele não vai e desprende a cana. Falando sobre isso, os evangelhos dizem que outra característica de Jesus, ele não assopra o pavio que está fumegante, que está para morrer, o fogo está para desaparecer, ele não assopra. Como nós precisamos de espaço para sermos autênticos, para sermos aceitos como nós somos, como nós estamos, para sermos acolhidos. As pessoas muitas vezes vivem uma mágica, a mágica das redes sociais. Todo mundo está feliz na rede social. Você se colocar, estou muito triste, o mundo desaba, porque as pessoas não sabem reagir quando você é verdadeiro. Você tem que mostrar coisas de sucesso, coisas boas. Mas Jesus, quando você diz que está triste, quebrado, aflito, isso mexe com o coração de Jesus. E Jesus enxergava exatamente isso no coração daquela mulher. E para explicar isso para aquele fariseu, Jesus conta uma história, e essa história está registrada nesse texto que eu li nos versículos 40 e 41, eu volto a lê-los. Eles dizem assim: Jesus então disse ao fariseu: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. E Jesus disse assim: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a vida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que aquele que mais foi perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Você sabe por que pessoas boas têm dificuldade para adorar a Deus? Você sabe por quê? Ironicamente, pessoas muito boas têm dificuldade em adorar a Deus porque elas são boas demais. Pessoas boas podem até ter uma admiração por Jesus Cristo, mas elas estão muito mais admiradas com a vida delas do que com Jesus.
elas estão mais admiradas com elas próprias. Por isso elas não sabem adorar ou não se preocupam em adorar a Deus. Podem até convidar Jesus para um jantar, mas não possuem a capacidade de se derramar e ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus. E sabe por quê? Porque não tem admiração por Jesus. Simão, por exemplo, o anfitrião, ele não se preocupou com as regras da hospitalidade judaica, citadas aqui por Jesus. Aí, ele não lavou os pés de Jesus quando Jesus chegou na casa. E aí a Bíblia diz que Jesus virou-se para Simão e disse o seguinte: então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Quando Jesus se assentou à mesa, e nós costumamos pensar nas mesas daqueles dias, como pensamos em mesa na cultura ocidental, não é? Aquela mesa pelo menos mais alta um pouquinho, em que nós arrumamos as cadeiras embaixo e ficamos sentados, esperando a comida aqui em cima. Mas não era assim, não. Naqueles dias, as mesas não eram parecidas com as de nossos dias. Na verdade, as pessoas comiam deitadas, e geralmente com os pés mais para fora, e se lavavam os pés delas. Simão não fez isso. Isso era fundamental na hospitalidade do judeu. Jesus também virou para Simão e disse para ele: Simão, você não me beijou quando eu cheguei aqui. Versículo 45, você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. A saudação básica dos judeus daqueles dias era um beijo no anfitrião. Era como se fosse na nossa cultura estender a mão e cumprimentar e dar 2 beijinhos. Se você é carioca, dá 2 beijinhos. Se você é gaúcho, dá 3. Se você é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dá 1 beijinho. Aí eu vivo nessas áreas todas, faço uma confusão danada. Às vezes dou 1, quando tem que dar 3. É difícil, mas são os nossos costumes. E aqueles costumes era beijar o anfitrião e ser beijado pelo anfitrião quando você chegava. Mas por uma razão insólita e por uma razão deselegante, Simão não fez aquilo que era elementar. Simão também, em terceiro lugar, não ungiu a cabeça de Jesus. E aí na versão da linguagem de hoje, é explicado melhor o que era esse negócio, o que era esse treco. Deixa eu falar isso numa linguagem mais popular. Diz assim na linguagem de hoje: você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Era um ato de acolhimento e afetividade, muito comum entre os amigos que chegavam à casa de alguém para fazer uma visita. Naquelas paisagens desérticas do Oriente Médio, a cabeça andando por aquele sol terrível, ficava ressecada, e usavam então óleos para que não houvesse insolação. Se você conhece o Salmo 23, versículo 5, você vai se lembrar disso. O salmista diz assim: unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Não é isso que a gente cita? E você está achando aí que coisa esquisita, mas eu vou lembrar a geração dos anos 50 e dos anos 60 aqui.
Se você pegou essa geração, muitos homens colocavam Bill Crane e Glostora no cabelo. Quem colocava isso no cabelo, levante a mão. Olha, temos aqui, ó, quatro. Eram espécies de brilhantinas que eram aplicados no cabelo de homem. Agora vou dizer uma outra coisa curiosa, irmãos. Sabe por que no sofá da sua sala, quiçá, talvez, tenha lá, você fez o sofá e colocou uma faixa de pano, ou um pano no sofá? Sabe por quê? Essa é uma tradição que vem dos anos 50 e 60, por causa desses cabelos cheios de brilhantina, senão a gordura ia passar para o sofá. Então, sermão também é cultura, viu? Você já sai daqui aprendendo sobre isso. Muito bem, irmãos. Todas essas regras básicas foram quebradas por Simão. E isso demonstra o quê? Que apesar dele ter convidado Jesus para a sua casa, Simão não se sentia à vontade com a presença de Jesus ali. Simão estava desconfortável naquela situação, porque ele não fez o básico na condição de dono da casa e de hospedeiro, anfitrião. Em contrapartida, aquela mulher pecadora se torna extravagante no seu gesto. Simão tinha curiosidade sobre Jesus, mas não demonstra nenhuma admiração por ele. Ao passo que aquela mulher demonstra louvor e gratidão, porque ela admirava Jesus. Essa mulher tem um coração adorador, porque ela está quebrantada com a admiração que ela tem por Jesus Cristo e por aquilo que Jesus Cristo fez por ela. E essa admiração a conduz ao louvor e à gratidão, porque sem admiração não há louvor. Eu tenho pensado muito nessa questão de admiração ao fazer a releitura dos evangelhos nesses últimos dias. E aí, eu comecei a reler os evangelhos para tentar encontrar pessoas que, convivendo com Jesus, demonstraram imensa admiração por ele. E aí eu vou citar algumas, e eu queria que você se lembrasse desses episódios. Quando Jesus curou aquele paralítico, que foi trazido por aqueles 4 amigos, e a casa onde Jesus estava tão cheia, que eles foram para o telhado e desceram Jesus por cima. A Bíblia diz que depois que primeiro Jesus disse para o paralítico: perdoados são os teus pecados. E depois houve um burburinho, Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que quando aquele homem se levantou, todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. Lucas 5, 26. Quando Jesus mandou Pedro lançar as redes do lado direito do barco, depois de uma noite intensa de pescaria sem pegar um único peixe, e Simão Pedro está lavando as redes, e Jesus diz: Pedro, vai para o fundo. E depois que Pedro chega mais no fundo, ele diz: lança a rede no lado direito do barco. E Simão Pedro pega tantos peixes, a Bíblia diz que Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Isso está em Lucas 5, 8 e 9. Depois em Lucas 8, 5 e 9, 8, 56,
quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o presidente da sinagoga, a Bíblia diz que os seus pais ficaram admirados. Depois vou para Lucas 8, 25. Quando Jesus acalmou, que estava dormindo e havia uma tempestade, os discípulos aflitos, e Jesus acalma a tempestade. A Bíblia diz que houve temor e admiração quando Jesus acalmou a tempestade e os discípulos diziam: quem é este que até o mar lhe obedece? Admiração, temor. Eu tenho a impressão que tem nos faltado admiração e encantamento por Cristo em nossas vidas. Vou repetir. Eu tenho a impressão que nós estamos tratando Jesus Cristo muito normalmente, como se Jesus fosse qualquer um. E tem faltado ao nosso coração, a começar com o meu, assombro por Jesus, encantamento, admiração. E nós precisamos pedir isso ao nosso Deus. Deus, se eu perdi, devolva-me. Se eu nunca tive, eu quero achar admiração. Eu quero voltar a admirar Jesus. E isso aquela mulher tinha de sobra, irmãos. Às vezes temos encantamento pelo culto. Às vezes temos encantamento pela música. Às vezes temos encantamento pela estética do templo. Mas não temos encantamento por Jesus. Às vezes temos encantamento pelas pessoas. E não temos encantamento, assombro, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você demonstrou assombro, admiração por Jesus Cristo? Qual foi? Você anda encantado com Jesus? O fariseu recebeu Jesus, mas não estava admirado por Jesus Cristo. E eu tenho notado que há duas características que se tornam presentes em pessoas que andam com Cristo, conhecem a Cristo, mas não se admiram dele. Em primeiro lugar, há uma atitude de suspeita. Porque se você prestou atenção no relato que eu li, o tempo todo desse banquete, Simão fica de longe, avaliando, analisando. Ele não se aproxima de Jesus, não o cumprimenta, não lava os seus pés, não o unge com óleos. Simão está distante e não se rende a Jesus. Ele fica perto o suficiente para não se envolver com Jesus. E eu noto que pessoas que não têm admiração por Jesus também o tempo todo agem assim. Parece aquela frase que a gente diz da sogra, né? Sogra não pode viver tão perto da gente que vá de chinelos, nem tão longe que vá de malas. Não é assim que a gente diz? Vocês que dizem, eu estou repetindo aqui o que eu ouço, tá? Sogra não pode viver perto da gente que ela venha de chinelo, nem tão longe que traga as malas. Muita gente age assim com Jesus. Fica observando, analisando, mas não quer tocar e nem se deixar tocar por Jesus. São curiosos acerca das coisas espirituais, mas não se rendem a Jesus. São até curiosos acerca de coisas espirituais, mas não se rendem às coisas espirituais. Segunda posição dessas pessoas que não se encantam com Jesus, primeiro é essa suspeita,
a segunda é julgamento. E essa segunda atitude é mais grave ainda. No primeiro incidente, Simão já julga Jesus. Se fosse profeta, saberia que ela é pecadora. Se esse homem fosse realmente o que essas pessoas estão dizendo que ele é, logo saberia que essa mulher é uma prostituta. Tudo que é relacionado às coisas de Deus, pessoas assim, tudo que é relacionado às coisas de Deus passa por crítica e julgamento. Você conhece pessoas assim? Ficam analisando a igreja, ficam analisando as coisas que acontecem, as falhas de alguém, a atitude de um pastor, e tudo isso é uma boa desculpa para não se envolverem com Jesus. As falhas, sobretudo de crentes, são sempre cantadas em glória, mas eles nunca se encantam com a pessoa de Jesus Cristo e com aquilo que Jesus faz. Mas há aqui 3 maravilhosas declarações de Jesus acerca de nós, aqui nesse texto, e eu quero terminar essa mensagem com essas 3 declarações. Se você ainda não orou nesse culto, pedindo pela mensagem, comece a orar agora. Diante desse quadro, o texto conclui com 3 maravilhosas declarações de Deus acerca daquela mulher, e que também são maravilhosas para as nossas vidas quando as ouvimos vindas da parte de Deus. E eu espero que essas 3 afirmações cheguem ao seu coração nessa noite de uma forma profunda e impactante. Essa é a minha oração. Primeira coisa que essa mulher ouviu no meio de críticas, de julgamento daquele homem fariseu, Jesus olha para o coração dela, vê a sua admiração, vê o seu quebrantamento e diz para aquela mulher: perdoados são os teus pecados. Que grande declaração de Deus a respeito dessa mulher. A alma culpada vive se autocondenando. Culpa é um poço sem fundo. Ele não tem limites. Jay Adams, ele afirma que 50% das pessoas que hoje vivem em hospitais psiquiátricos seriam curadas se a questão da culpa saísse dos seus ombros. É isso que ele diz. 50% seriam curadas se a questão da culpa saísse finalmente dos seus ombros. A culpa nos fragiliza emocionalmente, atinge diretamente a nossa saúde e nos debilita espiritualmente. A Bíblia afirma uma coisa maravilhosa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não são algumas, não, de toda injustiça. Não importa o tamanho do seu pecado, nem as acusações que pairam sobre a sua vida, ouvir a declaração de que você está perdoado, você está perdoada, é libertador. Você já ouviu essa declaração de Cristo sobre a sua vida, meu querido? Já ouviu: perdoados são os teus pecados? Se você já ouviu,
você vive em liberdade. Não há mais condenação alguma, não há nenhuma condenação. Se você ainda não ouviu, é porque você ainda não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é basicamente sobre redenção, sobre absolvição. Um Deus que resolve nos perdoar, nos absolver, restaurar a pessoa que está caída. E uma das grandes declarações do Evangelho encontra-se em Romanos 8:1, que nós vamos ler, todos nós, vamos ler? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Essa é a primeira. Como eu oro para que nessa noite, alguns de nós aqui, ouçamos o Espírito de Deus falando aos seus corações: perdoados estão os seus pecados. A segunda está no capítulo 7, versículo 50, no nosso slide ali está versículo 48, mas é versículo 50. Que Jesus virou para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou. O que Jesus queria dizer com essa frase? Salvou de quê? Certamente ela foi salva da culpa e da condenação. Possivelmente essa mulher devia viver condenada por si mesma e também condenada pela sociedade. E aparentemente a sociedade tinha os seus motivos, porque essa mulher não tinha boa fama na cidade. Mas a coisa mais importante, ela havia sido salva da condenação dos seus pecados. Quanto à autocondenação, eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho visto muitas pessoas que são muito severas com elas próprias. E então, elas vivem se sentindo culpadas, não encontram alívio porque vivem se julgando. É um auto-julgamento. E eu queria lhe dizer o seguinte: lá em Lucas 7, nesse mesmo capítulo aqui, no início do capítulo 7 de Lucas, nós encontramos João Batista, o precursor de Jesus. Ele foi preso por Herodes, e ele ficou muito tempo na prisão, e na prisão ele ficou deprimido. Crente pode ficar deprimido? Pode. João Batista é um exemplo. E João Batista está tão deprimido, que ele tem uma crise de fé. E aí ele chama os seus discípulos, e ele diz assim: vocês vão lá até Jesus e perguntem a Jesus se ele é o Messias mesmo, ou se nós devemos esperar por outro. E aí na mesma hora os discípulos foram lá perguntar a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus então curou algumas doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, fez cegos se recuperarem da vista. E então Jesus respondeu àqueles discípulos: vocês vão contar a João o que vocês viram e ouviram. Diga a João que os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Vão lá, digam a João. E os discípulos de João Batista saem para dar esse recado. E a gente pensa que Jesus está muito desapontado com João Batista. A gente pensa que Jesus está com raiva, zangado com João Batista.
Mas não é nada disso. Quando os discípulos de João Batista vão embora, Jesus está com um grupo de pessoas. E no meio daquele grupo de pessoas que ouviu o recado que os discípulos de João Batista iam passar para ele na prisão, Jesus disse o seguinte, ele fez o maior elogio que Jesus já fez a um homem, a João Batista. Jesus disse que jamais um homem fora igual a João Batista. Vocês pensam que vocês estão diante de um homem qualquer? Não. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que ele. E Jesus fala coisas extraordinárias a João Batista, que está deprimido numa prisão. A alma de João Batista se culpando. E Jesus, o Rei da Glória, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, olha para o seu servo e reconhece nele um homem cheio de bênção. Às vezes nós somos duros conosco mesmo. Meyer pega esse momento e diz que às vezes nós estamos nos achando o pior dos homens, mas Deus está olhando para dentro de nós com os olhos totalmente diferentes. Talvez fosse o caso dessa mulher. Ela tivesse motivos para viver se culpando, sofrendo a penalidade de uma consciência acusadora, de uma culpa voraz. Como ela é salva? Ela é salva encontrando a aceitação e o perdão aos pés de Jesus Cristo. Ela não pediu a Jesus a cura física, nem encontrava-se endemoniada. Na verdade, ela não pediu absolutamente nada a Jesus. Você leu comigo esse texto. Mas Jesus sabia o tamanho da sua dor, o tamanho da sua vergonha, sabia que ela precisava de perdão, sabia que ela precisava de restauração, por isso essa declaração do perdão dos seus pecados, os seus pecados estão perdoados. Ela não mais viveria baseado na sua culpa real ou imaginária, mas na declaração, viveria baseada na declaração da libertação recebida através de Jesus. A sua fé em Cristo a salvou da culpa e da condenação. Assim como pode acontecer na sua vida hoje. Assim como Jesus quer fazer no seu coração ainda hoje. Sua fé em Cristo tem trazido salvação a você, tem trazido libertação da culpa e do medo. A fé em Cristo traz os benefícios de Cristo para a nossa vida, por isso a fé traz graça, traz alegria, traz renovação aos nossos corações. Pela fé nós recebemos os benefícios do perdão dado por Deus na cruz. Pela fé nós somos perdoados de nossos pecados. Pela fé somos libertos da condenação do inferno. E a minha oração é que hoje também você possa ouvir exatamente isso. A tua fé te salvou. Em último lugar, Jesus disse para essa mulher, vai-te em paz, versículo 50. Vai-te em paz. Ela ouviu a declaração de perdão, recebeu libertação por meio da fé, quando ouviu a afirmação de Jesus, que a acolheu verdadeiramente no seu coração. E ela então se sentiu curada. E esses 2 passos iniciais são essenciais para você seguir uma vida em paz. Você não tem seguido uma vida em paz? Se você não tem caminhado uma vida em paz, talvez falte isso. Perdão dos seus pecados e uma fé salvadora.
sem ouvir ou ouvindo, mas não recebendo perdão, não haverá paz. Eventualmente não ouvimos e eventualmente não acolhemos o perdão. Se um desses passos não for assimilado, não haverá paz. Você só terá paz recebendo a mensagem do perdão. Na Igreja Católica, e nós temos alguns amigos católicos aqui, e são sempre muito bem-vindos, alguns fiéis procuram o padre para confessar os seus pecados, é a confissão auricular. E aí eles falam dos seus pecados e falam daquilo que está impedindo o seu avanço, o avanço da sua fé. A Igreja Católica, ela crê que a confissão é um sacramento, que a pessoa alcança alguma graça quando faz isso. E crê também que o padre pode absolver a pessoa do seu pecado. Nós vemos essa posição dos nossos queridos amigos católicos. Nós não cremos que o perdão de pecado seja prerrogativa do clero ou de um padre, por mais santo que tenha ele vivendo a vida com Deus. Nem mesmo de um pastor. Pastor não perdoa ninguém. Só Deus pode perdoar pecado. Vou repetir. Só Deus perdoa pecados. Quando eu confesso e eu admito que errei e abandono o pecado, eu recebo o perdão de Deus, sem mediação sacerdotal. Você pode no seu coração dizer: Deus, me perdoa. E você falando com fé, confessando com fé o seu pecado, Deus ouve o seu pedido de perdão e perdoa. Nós já lemos aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Perdão é um ato unilateral de Deus, e Ele perdoa livre, voluntária e plenamente. Mas há uma coisa que eu acho bastante interessante nesse processo feito pelos nossos amigos católicos. Porque às vezes as pessoas ouvem que Deus perdoa, mas elas não se sentem perdoadas. E às vezes eu acho que é uma coisa que, quando alguém diz assim: olha, você foi perdoado, muitas vezes isso faz diferença no coração da pessoa. A pessoa sente necessidade disso. E muitas vezes, algumas vezes, eu converso com pessoas que estão se sentindo culpadas e que estão arrependidas e que ainda não encontram paz para seguir as suas vidas em liberdade. Eu digo para elas o seguinte: irmão, Jesus já lhe perdoou, vá em paz. E digo isso, não porque eu esteja perdoando o pecado, mas estou reafirmando aquilo que a Bíblia diz: Ele perdoa os nossos pecados. Ele veio para perdoar os nossos pecados. E há pessoas que precisam ouvir isso para se sentirem perdoadas. Maior bênção acerca do perdão é ouvir do próprio Deus: Filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus disse isso a muitas pessoas para espanto e escândalo daqueles que estavam ao seu lado. E essa compreensão do perdão dado por meio do sangue de Jesus Cristo nos dá paz para nós caminharmos adiante com a paz de Deus no nosso coração. Meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido que está aqui me ouvindo até pela internet, viva sem culpa, sem condenação, sem acusação, viva em liberdade, viva olhando para a cruz de Cristo. Muitas vezes você vai tropeçar, vai cair, trairá o mestre, mas volte-se para Deus em contrição, pedindo perdão,
Viva debaixo do perdão, para que você possa viver debaixo da paz. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher: vá em paz. E se Jesus disse isso para aquela mulher, Jesus também olha para você nessa noite. Olha para a sua vida. Talvez você não seja tão pecador quanto aquela mulher. Olhando para a sua vida pregressa, não tenha cometido tantas falhas quanto aquela mulher. E Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou. Vá em paz. Jesus está querendo dizer isso para o seu coração nessa noite. Perdoados estão os teus pecados. Aquela ficha toda foi apagada. E agora Jesus está colocando uma folha nova para que você vá preenchendo com a graça de Deus. A sua vida pregressa ficou para trás. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. A tua fé te salvou. Se você confia no poder que emana da cruz, de perdoar todos os nossos pecados, eu tenho autoridade para dizer em nome de Jesus, a tua fé te salvou. E quero dizer uma segunda e terceira coisa: vá em paz, porque você está perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Você quer baixar sua cabeça aí? Quer? Não sei como você entrou aqui nesse templo hoje, mas eu sei como você pode sair daqui completamente transformado pelo poder da cruz, completamente transformado pelo sangue de Jesus, completamente perdoado pela autoridade de Jesus, completamente restaurado pela misericórdia de Deus. O que Jesus pede é que você se arrependa dos seus pecados e compareça diante dele, dizendo: Deus, perdoa os meus pecados, lava-me completamente e eu serei mais alvo que a neve. Me dê uma segunda chance, Senhor, uma nova oportunidade, limpa meu coração. Eu quero andar em paz, eu preciso do teu perdão. Tem misericórdia de mim, pecador. Você não quer dizer isso para Deus? Talvez você já tenha dito isso para Deus aqui no seu coração nessa noite. E se você está dizendo isso para Deus, eu queria orar com você, eu queria orar por você. Você que tem uma vida honrada. Não estou dizendo que quem faz isso tem uma vida escabrosa, não. Você é um bom pai, você é um bom filho, mas você se reconhece pecador, necessita do perdão de Deus, está dizendo: Deus, eu preciso do teu perdão, tem misericórdia de mim. Se você está dizendo isso, faça um sinal para mim, em nome de Jesus. Onde você estiver, levante a sua mão e pode baixá-la. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Pode baixar. Pode baixar. Alguém até na galeria. Você está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso caminhar em paz. Eu preciso ser lavado pelo sangue de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Há mais alguém aqui? Não está falando para mim, não vai fazer gesto para mim. Está falando com Deus, com esse Jesus que purifica pecado, que derrama paz, que nos transforma. Há mais alguém? Se há mais alguém, faça um gesto para mim, eu quero orar por você. Há mais alguém? Deus abençoe, pode baixar.
Mais alguém nessa noite está ouvindo a voz de Deus, dizendo para você, é para você mesmo, é com você mesmo. Jesus hoje quer dizer essas 3 coisas maravilhosas: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você quer sair daqui assim? Então, entregue sua vida a Jesus e diga: Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Pai, então essas pessoas queridas, ouvindo a tua mensagem, e obrigado porque ela tem penetrado no coração de alguns. O Senhor tem falado diretamente a esses corações, e eles estão confessando os seus pecados, admitindo que precisam do teu perdão. Ó Deus, derrama nos seus corações esse perdão, porque eles estão pedindo perdão não porque são pessoas boas, mas porque creem no sacrifício de Jesus Cristo por eles, têm fé na obra perfeita de Jesus no Calvário, creem que Jesus tomou seus pecados naquela cruz, e agora, Senhor, querem ser libertadas. Liberte-as, ó Deus, e leve-as a uma vida de paz, obra do teu Espírito nos seus corações, e que isso traga refrigério para as suas almas. Oramos pedindo essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar, nós vamos terminar cantando só o poder do sangue de Jesus Cristo. Todas as